do capítulo 6 e o versículo 16, somente a parte B, queridos. Nós vamos estar lendo somente a parte B deste versículo. Amém, amados? Palavra bem conhecida, acredito que todos conhecem de cor e salteado. Diz assim a palavra do Senhor: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Bendito é o nome do Senhor. Não temas. Esse texto que nós lemos aqui, queridos, ele é uma fonte de ânimo, e cujo o animador é o Senhor. E o Senhor sendo o animador, nós temos a plena certeza e convicção que nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para nos animar, para mostrar que Ele é o Senhor em todos os momentos. O Senhor tem sido justo e fiel para conosco. Queridos irmãos, esta palavra nos fala também que quando Deus Ele comissionou a Josué para um trabalho, o Senhor, queridos irmãos, falou ao coração de Josué dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e este povo, e o povo que eu te dou, tu e este povo, a terra que eu te dou, que é Israel. Eu vejo aqui, querido, diante deste texto bíblico e diante desta palavra, que Josué, ele está diante de uma grande responsabilidade, aonde, queridos irmãos, ele teria que estar conduzindo a este povo conforme Moisés assim tinha feito. Mas o interessante, queridos, é que quando Deus falou a Josué, Deus ele deu ânimo a Josué. Deus instruiu a Josué, porque Josué precisaria ser animado por Deus. E eu e você, querido, temos de Deus este ânimo em todas as ocasiões das nossas vidas. Quando muitas vezes estamos passando por situações adversas, mas Deus, nosso Senhor, Ele é aquele que tem nos animado, Ele é aquele que tem mostrado que diante de mim e diante de você sempre vai existir uma solução. E Deus estava instruindo a Josué, mostrando a Josué que assim como ele foi com Moisés, ele seria com Josué. E Josué não precisaria se preocupar, porque Deus estava no controle e Deus faria com que Josué viesse a vencer todas as batalhas em que eles estariam enfrentando. Ei, amado, quando o Senhor comissionou a igreja, quando o Senhor te comissionou, Ele te chamou para uma grande obra, e a obra que Deus tem em mim, em você, não se preocupe, porque ao seu tempo Deus te exaltará. Deus fará, querido, com que você saiba que mesmo diante do teu desânimo, o Senhor é o teu animador. E no capítulo 1 e o versículo 9, a parte B de Josué, como o Senhor é o animador, ele diz para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, não passe e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que palavra maravilhosa, querido, é saber que o Senhor, querido, Ele é conosco. E quando o Senhor fala a Josué, Ele diz: Josué, se esforça, irmão, se esforça.
Senhor é conosco. Se esforça, porque o Senhor está contigo. Se esforça, até que esta embarcação ela não vai naufragar, porque Deus está no controle. O Senhor está na casa, querido. Nós podemos sentir a sua graça. Eu tenho certeza que Ele vai te esforçar nesta noite. Esta palavra, querido, está mostrando que Ele é a nossa força, o nosso animador. Te esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E esta foi a palavra que Deus, queridos irmãos, Ele trouxe ao coração de Josué. Queridos irmãos, para nós vencermos é necessário nós nos esforçarmos, porque a Bíblia diz, queridos irmãos, que no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Nós temos que ter ânimo, querido, porque o mundo que estamos vivendo, queridos irmãos, estamos passando por tantas situações difíceis, mas a única pessoa que pode nos ajudar é o Senhor, que é o nosso animador. Ele está conosco diante desta batalha, querido. E o texto amado que nós lemos nesta noite, queridos irmãos, é um texto muito importante, mas para nós entendermos o texto é necessário, querido, nós entendermos também o contexto, porque no contexto desta palavra, a Bíblia diz, queridos irmãos, que o rei da Síria, ele fazia guerra contra Israel, ou seja, o rei da Síria, ele estava tramando contra Israel, ele estava projetando algo, queridos irmãos, uma emboscada para Israel, mas só que o rei da Síria se esqueceu que este Deus que eu e você servimos é aquele que não tosqueneja, é aquele que não conflita, ele é o guarda de Israel, ele estava com Israel e ele se esqueceu que este Deus contempla tudo e todos diante de Deus. Nada está oculto, nada fica escondido, porque Deus revela, Deus vê todas as coisas. E a Bíblia diz no livro de Hebreus: bendito é o nome do Senhor nosso Deus. O livro de Hebreus, queridos irmãos, aleluia, a palavra do Senhor nos mostra, queridos irmãos, no capítulo 4 e o verso 3, olha o que diz Hebreus: ali não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nua e patente aos olhos daquele com quem nós temos que tratar. Ele se esqueceu que o Deus que eu e você servimos estava contemplando o momento em que ele se reuniu com os seus servos para tratar, queridos irmãos, como eles fariam esta emboscada, de que maneira ele iria capturar a Israel. Mas Deus, que conhece todas as coisas, Deus, o nosso Senhor, ele vai revelar ao profeta, ao homem de Deus, profeta Eliseu, a qual o Senhor Deus, amados, ele trouxe uma revelação que veio mostrar, querido, que, aleluia, o rei da Síria estava preparando uma emboscada contra Israel. Bendito é o nome do Senhor. Mas a Bíblia também diz, através do profeta Isaías, no capítulo 54 e o versículo 17: toda a arma forjada contra ti
o rei da Síria, ele estava diante dos seus servos tramando emboscada. Mas todas as vezes que ele tramava uma emboscada contra Israel, Deus revelava, querido. Nesta noite Deus revela tudo e todos. O Deus da revelação está aqui nesta noite. Deus conhece a tua vida, Deus sabe do que você precisa nesta noite, e é por isso que Deus está falando comigo através desta palavra. Eu ouço Deus dizendo que Ele é o teu animador, Ele é o nosso animador. Eu ouço Deus dizendo que nesta noite, Deus vai mudar a circunstância da tua vida, e tem coisas novas para a tua vida nesta noite. Deus vai trazer a revelação daquilo que o inimigo planejou contra você. Aleluia, porque nesta noite Deus está dizendo que é um ano, aleluia, de vitória para a tua vida. É um novo ano a qual Deus vai trazer a você a tua resposta. O interessante, querido, que quando Deus revela, queridos irmãos, não existe nada que possa, queridos irmãos, escapar diante dos olhos de Deus. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Ai, de subcomanai, ei, calabria comanai. Aquilo que eu não vejo, Deus vê. Derribe comanabra canturi vietrecai. Aquilo que eu não vejo, Deus está vendo. Deus conhece a tua vida, e aquilo que o inimigo tem tentado contra você, tem armado emboscada, tem usado pessoas até mesmo para causar problema na sua vida, mas Deus está vendo. Deus está na casa, e Ele revela, Ele conhece o profundo e o profundo. Deus sabe, e aqui nesta noite Deus está dizendo: ei, eu te conheço, eu sei quem tu és. Alada subcomandapiacai. E Deus está dizendo, querido, tem novidade de vida aqui nesta noite, tem novidade de vida aqui nesta noite. Receba de Deus, querido, nesta noite a novidade de vida que Deus tem para a tua vida. Deus está dizendo que vai te levantar, não importa aquilo que o inimigo vai te mostrar, não importa aquilo que o inimigo vai colocar diante de ti, mas este Deus, Ele vai te dar ânimo, e Ele vai dizer assim: ei, não temas, não temas, não temas, não temas, porque Deus está no controle. Não temas, Deus vai mostrar, querido, que Ele é o Senhor. O interessante, querido, que o rei, ele vai começar a ficar irado, porque todas as vezes que ele arma a emboscada não dá certo, porque Deus está trabalhando, Deus está cuidando, Deus está guardando o seu povo. Todas as vezes que o inimigo arma emboscada contra a tua vida, ele só tem dois trabalhos: um de levantar e outro de cair. Porque Deus vai nesta maneira, querido. O inimigo pode até se levantar, mas Deus vai colocar por terra, porque Ele é o Senhor. Eu sinto a graça de Deus aqui neste mundo. Eu sinto que Deus está
ele vai desconfiar do seu servo. Ele vai desconfiar do seu servo e vai dizer a alguém do nosso meio: está levando todas as emboscadas, tudo aquilo que nós planejamos, está levando até o rei de Israel. Mas não, era o próprio Deus que estava trabalhando, era o próprio Deus que estava agindo ali, querido, para que o povo fosse livre das emboscadas. Deus está dizendo, queridos irmãos, que nesta noite tem livramento. Sabe por que Deus está trazendo esta palavra? Porque tem livramento. Deus está falando, guarde a tua vida, porque Deus está te livrando de algo. Não faça aquilo que você queria fazer, viu? Está entendendo o que Deus está dizendo? Não faça aquilo que você queria fazer, porque Deus está dizendo: estou dando livramento deste negócio. O grande livramento de Deus vai acontecer, mas nós precisamos seguir a ordem de Deus. E a palavra foi entregue. E quando, queridos irmãos, o rei estava irado, dizendo: alguém daqui está, vamos usar a expressão que todos nós conhecemos, está nos dedurando, está nos entregando. Mas de repente, querido, um dos seus servos se levantou e disse: não, meu Senhor, ninguém aqui está falando nada. Aleluia, porque lá em Israel existe um homem de Deus, o profeta Eliseu, a qual Deus dá a revelação de tudo que está acontecendo. Deus dá. Aleluia. Você crê na revelação de Deus nesta noite? Você crê na revelação que Deus tem para a tua vida nesta noite? A revelação está aqui. Deus está trazendo para você esta revelação. Deus está mostrando para você, querido, que Ele sabe trabalhar, e Ele trabalha muito bem, querido. Olha, porque naquele momento, queridos irmãos, em que, aleluia, aquele rei, queridos irmãos, soube, queridos irmãos, acerca de Eliseu, querido, imagina. Logo o rei, querido, ele disse: agora nós vamos fazer aqui uma caravana, vamos aqui, aleluia, ir até a este homem, vamos capturar Eliseu. Já estou concluindo já. Vamos capturar Eliseu. Mas Deus era na vida de Eliseu. Aleluia. Quando o rei disse: vamos capturar Eliseu, e aonde ele está? Aleluia, eles disseram: está em Dotã. Aleluia. Queridos irmãos, quando o rei, queridos irmãos, armou todos aqueles cavalos, queridos irmãos, e ele foi, queridos irmãos, com todos os soldados até Dotã. Mas lá, queridos irmãos, quando ele chegou, queridos irmãos, na casa do homem de Deus, ali, queridos irmãos, estava um grande exército, queridos irmãos, que rodeou a casa do homem de Deus, ali cercou a casa do homem de Deus. Mas, querido, no momento em que eles estavam ali preparando, esperando a oportunidade para capturar, para, queridos irmãos, pegar a Eliseu, a Bíblia diz que naquele momento o moço de Eliseu, olha só, querido, muitas vezes nos falta visão. E o homem de Deus, quando ele ali saiu ali pela madrugada e viu, queridos irmãos, aquele grande exército de soldados que estavam armados em redor da casa do homem de Deus, aquele moço ficou assustado, aquele moço ficou desesperado. E assim alguns amados estão vivendo desta maneira o desespero. Porque ainda, queridos irmãos, não provou esta graça, este ânimo, esta autoridade de Deus na sua vida. Mas quando provar, vai saber, queridos irmãos, aleluia, que além do exército da Síria existia um outro exército. Mas para isso, queridos irmãos, a Bíblia diz que quando, aleluia, o homem de Deus foi acordado pelo moço, que estava desesperado, e o moço dizia:
que existia um grande exército que estava, queridos irmãos, rodeando a casa. Mas naquele momento, o profeta Eliseu, ele profetizou e disse: Senhor, abre os olhos desse moço. E quando ele profetizou, dizendo: Senhor, abre os olhos desse moço, Deus está dizendo que vai abrir olhos de crentes, para que você veja o milagre. O milagre já está à porta. Os seus olhos ainda não se abriram para ver, mas Deus está dizendo: o milagre está diante de você. Abre os olhos desse moço. Aleluia. E quando ele disse: abre os olhos desse moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Olha que coisa linda. É assim que Deus trabalha. Deus nunca se apartou de você. Sabe por que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra? Deus está te livrando, queridos irmãos, constantemente, porque este anjo está ao teu redor, querido. Ele está te livrando, ele está te dando livramento. E nesta noite, querido, Deus está dizendo: eu estou livrando, eu estou cuidando. Porque Deus está realmente fazendo todas essas coisas, querido. Mas foi necessário os olhos daquele moço se abrir para ele ver, queridos irmãos, que ali existia um exército maior, porque o exército do rei da Síria era pequeno diante do exército a qual aquele moço estava vendo, querido. Isso daí para Deus não é nada. Ei, isso daí para Deus não é nada. Ah, pastor, eu estou passando. Não é nada para Deus. Deus está no controle. Deus resolve, querido, esta causa, porque Ele é Senhor. Ele vai te abrir os olhos. Ele vai te mostrar que Ele nunca deixou de trabalhar por mim e por você. Porque Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Concluindo, queridos irmãos, a Bíblia diz que naquele momento em que os olhos daquele moço foram abertos, interessante, queridos irmãos, que a partir daquele momento Deus trabalhou, e aqueles homens, queridos irmãos, que ali estavam, o profeta Eliseu, assim como ele profetizou, dizendo: Senhor, abre os olhos desse moço. Ele vai profetizar dizendo: Senhor, que todos estes homens sejam tomados de cegueira, ficaram tudo cego. Vai brincar com Deus, querido. Com Deus ninguém brinca. Com Deus ninguém brinca, porque Deus trabalha assim. Deus faz desta maneira. Deus age desta forma para mostrar que Ele é o Senhor. Apenas um homem conseguiu vencer um grande exército que estava armado até os dentes, por causa da autoridade e o poder de Deus, por causa da confiabilidade que o profeta tinha no Senhor. Ele confiava no Senhor de toda a sua alma e de todo o seu coração. E naquele momento, queridos irmãos, aqueles homens foram tomados de cegueira. Eu disse aqui que o inimigo pode até tentar, mas ele só tem dois trabalhos: um de levantar e outro de cair. Deus já está colocando o inimigo por terra hoje. Deus já está colocando o inimigo por terra hoje. Aquele inimigo que se levantou contra ti, Deus está colocando por terra. Cega todo esse povo. E naquele momento aquele povo foi tomado de uma cegueira. E queridos irmãos, eles não sabiam mais o caminho em que eles estavam dando. Ele não sabia a direção em que tomar. Mas o homem de Deus viu que eles estavam em dificuldade. O homem de Deus naquele momento, queridos irmãos, disse a eles se eles queriam ser ajudados, e eles foram ajudados. Mas o homem de Deus levaram eles até a Samaria, e ali, queridos irmãos, o homem de Deus, olha só a autoridade de Deus, a intimidade com Deus é tão linda, é tão maravilhosa, que quando ele estava em Samaria, ele vai orar de novo e vai dizer: Senhor, abre os olhos, assim como ele orou para o moço. Abre os olhos desses homens, de todos esse exército. E os olhos deles foram abertos. Aonde eles estavam? Em Samaria. E ali, queridos irmãos, aleluias, aqueles homens disseram ao homem de Deus: o que vamos fazer contra ele? Não, você não vai fazer nada contra eles.
vocês vão servir pão e água, e depois vai despedir eles todos. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. O inimigo se levanta, mas Deus, aleluia, Ele joga por terra e mostra que Ele é Deus na tua vida, e te levanta e te coloca de pé. Ele faz com que você, aleluia, continue de pé, aleluia, porque Deus está na tua vida, querido. O ano passado, queridos irmãos, enfrentamos algumas situações adversas, onde muitas pessoas foram contaminadas e mortas, mas eu e você ainda estamos de pé. Sabe por quê? Porque Deus está no controle. Deus não